Boa noite. Você já ouviu falar sobre leasing? É um tipo de contrato, também chamado de arrendamento mercantil. É cada vez mais utilizado por empresas que precisam adquirir bens de alto valor, mas não querem ou não podem arcar com os altos custos de imediato. Mas afinal, como funciona o leasing e quais os tipos de cuidado que uma empresa deve ter ao utilizá-lo? Falaremos sobre isso na nossa reportagem a seguir. O leasing é um tipo de contrato em que uma empresa arrendadora disponibiliza o uso de um bem a uma empresa arrendatária, mediante o pagamento de parcelas periódicas. Ao final do contrato, quem usou o bem pode escolher entre comprá-lo, devolvê-lo ou renovar o contrato. Mas o que diferencia um tipo de leasing do outro? Bom, para explicar, conversamos com o professor Rodrigo Simões, especialista em direito empresarial. Professor Rodrigo, quais são os principais tipos de leasing utilizados nas empresas brasileiras atualmente? Perfeito. Os três tipos principais no Brasil de leasing são o leasing operacional, o leasing financeiro e o leaseback. Veja, o leasing operacional ele é muito semelhante a um aluguel. É um prazo curto e permite que o bem seja devolvido ao final do contrato, mas sem a obrigação de compra. Ele é muito utilizado em empresas de tecnologias ou frotas. Já o leasing financeiro, por outro lado, é de longo prazo. Nesse caso, eles exigem o pagamento integral que se dá por parcelas e o arrendatário pode ou não, ao fim do contrato, ficar com o bem. Porém, nesses casos do leasing financeiro, não é permitido retirar-se do contrato sem penalidades antes. E por fim, temos o leaseback. Como funciona o leaseback? O leaseback nada mais é do que uma empresa que possui o bem. Ela vende o bem a uma instituição financeira, a um banco, e compra de volta o bem, aluga de volta o bem, na verdade. Aluga de volta o bem e tem liquidez imediata. Ou seja, cada tipo de leasing exige uma finalidade diferente e precisa de uma atenção jurídica específica. Exatamente. O leasing é uma excelente ferramenta de gestão patrimonial, mas deve ser analisado com cautela para evitar riscos contratuais e financeiros. Com essa breve introdução do professor Rodrigo, vamos para um rápido intervalo. Voltamos agora com o caso da empresa Rapidosul. Acompanhe. A empresa Rapidosul Transportes, atualmente no setor logístico, decidiu renovar sua frota de caminhões por meio do leasing financeiro, mas imprevistos financeiros mudaram os rumos da operação. Ô Dr. Jonathan, me tira uma dúvida, eu tô com alguns problemas aqui, eu tô precisando da sua ajuda. Tem como você comparecer na minha localidade, cara? De verdade mesmo, eu não tô conseguindo resolver, eu preciso da ajuda de um profissional. Você pode vir aqui? Fala, meu querido, tudo bem, doutor? Olha só, eu tô com alguns problemas aqui, tá? Por exemplo, todos esses caminhões que estão aqui estão parados, tá? Porque a demanda realmente abaixou, cara. E eu não tô conseguindo pagar essas parcelas. Me tira uma dúvida, não tinha como devolver? No leasing financeiro, Carlos, você não pode simplesmente devolver os bens. O contrato prevê penalidades pesadas. Entendi.
e o bem ainda pertence à arrendadora. Leasing. Vamos aqui fazer uma entrevista com alguns universitários para saber o que eles acham do leasing. Você pode me dizer o que é leasing? Nunca ouvi falar. Meu caro universitário, poderia dizer o que é leasing? Rapaz, com o meu conhecimento atual, eu não tenho eu não estou apto para responder essa pergunta, mas eu estou disposto a aprender e com certeza eu vou estudar e vou aprender o que é leasing. Obrigado. Boa noite. A senhora sabe me dizer o que é leasing? Não, eu ainda estou aprendendo sobre esse assunto. Mas leasing é sinônimo de arrendamento mercantil e é um contrato feito entre as partes em que, ao final, o arrendatário tem 3 opções. Ele vai pagando aquelas parcelas, aquelas prestações e, ao final, ele vai escolher se ele adquire o bem, fica com a propriedade plena, se ele renova aquele parcelamento ou se ele simplesmente devolve o bem porque não lhe é mais interessante. Eu acho que é por aí, mas pesquise direitinho para ter certeza. Amigo, pode dar uma entrevista aqui, não? Só me dizer o que é leasing. Lise? Isso. Não, sei não. Certo, obrigado. O Jornal do Empresário tentou contato com o advogado Marcos Azevedo, profissional de notório saber jurídico, reconhecido como o mais experiente na área do direito empresarial e uma das maiores autoridades em contratos de leasing na região. No entanto, em razão de um imprevisto, não foi possível sua participação. Informamos que o Dr. Marcos encaminhou um vídeo que certamente trará contribuições relevantes ao tema em pauta. Sobre a gravação. Pronto, tranquilo. A gente grava assim. Certo. Vai começar agora? Vai começar agora. Pronto. Só um minuto, licença. Alô? Eita. Tá certo. Pronto, tranquilo. Vou agora. Só um minuto, já chego. Não vou conseguir agora porque um cliente me ligou solicitando para justamente tratar de um processo da qual a gente vai discutir. Mas pode ficar tranquilo que a gente remarca direitinho, viu? Certo. Sem Certo. problema Aguarda, algum. viu? A gente grava, pronto. Tá certo. Do ponto de vista jurídico, o contrato de leasing ou arrendamento mercantil é um contrato atípico, ou seja, não está expressamente tipificado no Código Civil Brasileiro, mas tem respaldo normativo na Lei 6.099 de 74, regulamentada pelo Banco Central, onde também sofre influência do direito comercial e das disciplinas de contrato em geral. Trata-se de uma operação trilateral, na qual participam 3 sujeitos distintos: o arrendador, normalmente uma instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central, o arrendatário, que será o usuário do bem, e o fornecedor, que fornecerá o bem, escolhido pelo arrendatário ao arrendador para posterior cessão de uso. O objeto de contrato de leasing pode ser o bem móvel ou imóvel, tangível ou intangível, desde que previamente definido. Em sua estrutura contratual, o arrendador adquire o bem diretamente do fornecedor e o disponibiliza ao arrendatário mediante contraprestações periódicas. Embora apresente semelhança com o contrato de locação, o leasing possui finalidade econômica distinta, pois viabiliza, ao final do prazo contratual, a aquisição do bem por um valor residual previamente estipulado. Distingue-se leasing financeiro do leasing operacional, sendo o primeiro aquele em que há transferência subjetiva dos riscos e benefícios inerentes à posse econômica do bem. Nesse modelo, o arrendatário assume encargos como seguro, manutenção e depreciação, além de, ao término do contrato, exercer a opção de compra, renovação do arrendamento ou devolução do bem. Já o leasing operacional aproxima-se mais da locação empresarial. É geralmente celebrado por um prazo mais curto e não implica
via de regra, a opção de compra. Do ponto de vista tributário e contábil, o leasing possui características estratégicas. No regime de competências, os pagamentos podem ser classificados como despesas operacionais dedutíveis e a contabilização se dá conforme as regras do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Portanto, o leasing se configura como um instrumento contratual sofisticado, com ampla aplicação nas esferas empresarial e financeira, demandando análise jurídica minuciosa em suas celebrações, especialmente no tocante às cláusulas de inadimplemento, valor residual garantido e efeitos patrimoniais. Seu uso adequado pode representar uma importante alavanca para o desenvolvimento empresarial, desde que amparado por uma estrutura contratual transparente, sólida e juridicamente equilibrada. Na simulação a seguir, acompanhamos a formalização de um contrato de leasing financeiro entre a empresa Vivatech, que atua no setor de tecnologia, e a arrendadora Lazy Brasil. A Vivatech precisa de equipamentos de alto desempenho para expandir sua produção, mas sem comprometer o fluxo de caixa com a compra imediata dos bens. Boa tarde, senhora Helena. Pode se assentar, por favor? Pronto, olha, dando continuidade à nossa reunião, tá bom? Sobre a questão do uso dos servidores, eles vão ficar ali durante 36 meses, tá bom? Uma parcelas fixas mensais como combinado, e você ainda tem a opção de compra ao final por 10% do valor que foi combinado, tá bom? Você tem alguma dúvida referente às cláusulas? Não, pra mim tá ótimo, tá perfeito. Certo. A nossa equipe jurídica já revisou tudo e a gente tá de acordo com o LIS e acho que vai beneficiar a nossa empresa. Pronto, senhora Helena, olha só. Lembrando para você que a manutenção preventiva dos seus equipamentos, tá bom? Eles vão ficar sob responsabilidade da Lazy Brasil, tá ok? Durante pelo menos os 2 primeiros anos, tá? Conforme a cláusula diz aqui dentro do contrato, tá certo? Tá certo. Pronto, magnífico. Durante a negociação, são analisados pontos como valor das parcelas, prazo de vigência, responsabilidades por manutenção, seguro do bem e multa por inadimplência. Com a assinatura do contrato, o bem passa a ser utilizado pela Vivatech, mas juridicamente permanece como propriedade da Lazy Brasil até o final do contrato, quando a opção de compra poderá ser cedida. Essa simulação demonstra como o leasing financeiro pode ser uma solução estratégica, especialmente quando bem planejado e juridicamente assessorado. Essa foi uma matéria sobre leasing. Espero que vocês tenham entendido a matéria e voltamos para os estúdios do Jornal do Empresário. Como vimos, a leasing é uma alternativa útil para as empresas que querem crescer sem ter que aplicar o seu capital de imediato. Mas é necessário atenção à complexidade dos detalhes e ao apoio jurídico adequado. Essa foi a nossa reportagem especial. Obrigado por assistir e até a próxima. Professor Rodrigo, Com essa introdução do professor Roberto, porra, errei o nome do cara. o que é leasing? É o que vamos saber com os universitários. Sabe dizer o que é leasing? Não.